internauta, militante e amigo do MPLA, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do meu, teu, nosso e vosso MPod. Estamos ligados ao modo Empower. Agradecer-te pelo carinho, pela audiência, por estar aí desse lado conosco e já te peço que curta, comente bastante, partilhe, diga-nos quem vocês gostariam de ver aqui sentados na próxima edição do nosso MPod. A nossa convidada de hoje é uma educadora, política, diplomata e militante de longa data que dedica parte da sua vida ao serviço da nação. É uma figura incontornável e também é uma ponte para as novas gerações. Atualmente exerce funções de secretária para políticas de quadros do Birro Político do MPLA. A nossa convidada de hoje é a camarada Ângela Bragança. Ângela Bragança, seja muito bem-vinda ao nosso MPod. Muito boa tarde. Aqui estamos para dialogar. Ângela Bragança, só assim para tirar a nossa dúvida, com 72 anos de idade, próximo mês, daqui a pouco vai fazer 73, qual é o segredo para esta beleza toda? Olha, sobretudo fortalecer o interior, de modo a que ele seja, sobretudo, a base para a projeção de uma aura positiva, de uma aura viva, e, sobretudo, relacionarmos-nos com as pessoas, relacionarmos-nos de maneira simples, de maneira fraternal, e é isso que eu cultivo. Eu acho que isso me tem ajudado muito, não só por ter trabalhado como dirigente juvenil, mas manter essa dinâmica de relação cotidiana com as pessoas. Mas é assim, aqui na nossa Angola, de manhã até à noite, é um estresse autêntico. Como é que consegue ainda manter essa calma, falar com tanta serenidade? Tem algum tipo de ritual logo de manhã? Não. Acordo, tomo um pequeno almoço, ainda não sou muito dada a atividades desportivas de manhã, mas tomo um pequeno almoço, vou para o gabinete e pronto, é a dinâmica do trabalho e, sobretudo, a força por realizar aquilo que é a nossa missão. E temos que encontrar forças, temos que encontrar disposição para podermos transmitir, sobretudo às nossas equipas, essa mesma disposição também. Eu acho que é uma dinâmica que já faz parte do meu perfil também, que cultivei ao longo destes anos. Já são 50 anos, 50 e pouco já. Considera-se uma mulher já realizada? Não, eu acho que o ser humano, de uma maneira geral, e não tem essa capacidade de definir realização em termos factuais. E no meu caso concreto, seja como mulher, como ser humano, também não. Como ser humano, porque há um dar e receber cotidiano. E nesse dar e receber, nós também vamos verificando as nossas mazelas, as nossas imperfeições. E há uma luta constante por melhorar. E por isso eu acho que não posso considerar um ser humano realizado. E como mulher, sobretudo, porque nós temos como mulheres uma função mais agravada, que somos educadoras por natureza, educadora dos filhos, e acabamos de ser também dos netos. Então não há realização onde há pessoas a depender de nós, a depender da nossa experiência, do nosso legado. Nós temos permanentemente que ir aperfeiçoando para poder transmitir valores, transmitir também uma forma de estar que tenha algum valor para a sociedade. Eu não me considero realizado, mas tenho lutado para fazer o que é positivo e o que constrói. Falando de legado, praticamente 50 anos. Se tivesse que definir a sua trajetória em uma única palavra, qual seria e porquê? Foi positiva. Positiva porque eu me engajei nesta missão voluntariamente, cultivei um ideal revolucionário, integrei-me
naquilo que constituía, podemos dizer, a ação revolucionária, levando para ela também as minhas ideias e aquilo que eu via e que eu pensava para o país. E depois disso foi todo o processo organizativo. Eu vim para Luanda em 1974 e digo que não vim por causa da ação política, eu vim para continuar o curso de engenharia. Nessa altura eu tinha acabado de fazer o 7º ano do liceu e vinha fazer engenharia. Mas, colocado aqui em Luanda, e porque eu tinha esse ideal revolucionário, integrei-me nas equipas. E trabalhamos desde a recepção da delegação do MPLA, aqui em Luanda, a delegação oficial, e depois todo o trabalho na Vila Alice, e daí em diante foi um somar de realizações. Isso foi com 21 anos de idade? Sim, eu nessa altura tinha, portanto, em 74, 22 anos. 22 anos. 22 anos. Portanto, tinha 21, tem razão, a fazer em novembro 22 anos. E 22 anos que é a idade que justamente presenciou a proclamação da independência de Angola. Exatamente. Como é que foi? Há 22 anos ainda, que recordações tem desta data? Nós trabalhamos como comissão diretiva da JMPLA de Luanda, aqui na zona do Ngolacina, no espaço que chamávamos Viriatos, porque tinha sido uma garagem destes autocarros Viriatos, e nós trabalhamos aí com uma equipa de jovens, de vários setores, estudantis, operários, de bairro, e começámos como direção da JMPLA apenas de Luanda. Esse movimento de organização da JMPLA começou mais tarde, depois da realização do Encontro Nacional, mas até lá, até a independência, ainda era a Comissão Diretiva de Luanda. E um elemento importante é que nos foi dada a missão de preparar o pioneiro que ia hastear a bandeira nacional, que é o Diniz, que foi recentemente condecorado, e portanto nós estivemos diretamente vinculados à organização do ato em si, mas eu particularmente naqueles grupos que integrei quando da chegada da delegação do MPLA, eu tinha outro tipo de atividades. Eu, por exemplo, participei na organização da sala onde o presidente Neto tomou posse, onde é agora o governo provincial, a antiga Câmara de Luanda. Foi um momento muito importante, significativo para mim, mas eu devo dizer que na véspera, no momento, pouco antes da proclamação da independência, eu vivi momentos tristes, porque tinha acabado de receber a notícia da morte de um dos meus irmãos, um dos que foi condecorado agora. Morreu em que circunstâncias? Em circunstâncias do recuo de Benguela. Portanto, ele era das brigadas de vigilância, era instrutor, era professor de matemática na escola de Benguela, e vinha num carro com um cubano, com um camarada da Jota, e foram surpreendidos por uma coluna sul-africana, e ele acabou por morrer aí. Portanto, isto eu soube aí umas 2 horas antes da independência, e ficou aquele misto, vou ou não vou, entre a tristeza e acabei por ir, porque de facto havia um sentimento de ligação, de pertença com todo aquele momento, com todo aquele momento que vivíamos, que não dava para não estar presente. Mas depois do discurso do presidente Neto, de hastear a bandeira, quando começaram as salvas de tiros, eu caí, pura e simplesmente. Caí e foi aquele momento em que a memória do meu irmão também veio. Aquilo foi, vamos cumprir, que é proclamar, isso. Depois de proclamar, agora sim vamos sentir o outro lado da dor. Aí veio o irmão, porque de qualquer forma a morte dele também estava ligada àquele momento. Sim. Porque é no âmbito da invasão sul-africana que ele morre. Então, mas foi, pronto, são as vicissitudes, não é? Mas
O importante é que mantivemos isso. Por isso eu digo que foi mesmo muito positiva, porque foi marcante. Nós não estávamos ali por interesses pessoais, e como não estávamos por interesses pessoais, também não desistíamos logo perante a primeira dificuldade. Não, era mesmo lutar, e lutar muito. Eu sou de uma geração que já viu Angola muito mais desenvolvida. Eu nem tenho noção do que a camarada Ângela Bragança viu. Mas como é que foi? Em que ano nasceu? 96. Muito longe. Mas como é que foi para vocês, para a camarada Ângela Bragança, viver num país que estava a acabar de libertar-se do colono e que estava só naquele momento a trilhar os caminhos para a liberdade, para a identidade, os seus destinos? Como é que foi viver naquela época? Sim, é preciso refletir mesmo sobre isso. E eu acho que esta é uma das grandes falhas que nós temos no âmbito da educação dos jovens, das crianças, porque é preciso saber como o país estava nesse momento. Faltava tudo. Médicos eram poucos, professores quase nenhuns, toda a rede de comércio de certa forma fechada, o país ainda a ser dilacerado ao norte e a sul, porque nós tivemos a expulsão dos sul-africanos só foi em 77, portanto convivemos ainda durante muito tempo com esta realidade do país ocupado na parte sul, o Ambo, Benguela, etc. Portanto, a vida cotidiana era uma vida de muitas dificuldades. Houve alturas em que íamos ao mercado de São Paulo e não havia peixe. Não havia nada, estava tudo fechado. E como é que foi? Eu lembro-me de um comerciante branco, português, Cardoso. Ele, no nosso imaginário, é um condecorado. Porque ele foi presente nesses momentos. De, por exemplo, abrir a porta debaixo de tiros, estar ali, entrem. E foi difícil, mas é preciso dizer que naquela altura havia um espírito patriótico, revolucionário e, sobretudo, de muita solidariedade entre as pessoas. Quem tinha estudado mais ensinava os que não tinham ainda nível. Eu lembro-me de alunos que tinham 7º ano, estavam a fazer o 7º ano do liceu, é diferente, é o equivalente hoje a uma 12ª classe, davam aulas da escola primária, davam aulas aos alunos de 3º ano, mesmo preparando-se, porque era um ciclo de muita responsabilidade, o 7º ano, mas preparavam-se e davam aulas, dávamos alfabetização. E eu hoje, quando vejo a cidade de Luanda, interrogam-me como é que naquela altura nós íamos à noite ao Golfe, ao Kazenga, muitas vezes sem meios de transporte, congregávamos-nos em grupos para realizar o trabalho. A minha atividade diária era a seguinte: eu dava aulas às 7h30 na escola Che Guevara, aqui perto da Santana. Eu morava na Sagrada Família, ia a pé até Che Guevara. Saía ao 12h30 a pé até a Sagrada Família. Fazia qualquer coisa para comer. Nós já nem aguentamos. Qualquer coisa para comer e saía daí às 2h30, 3 para a universidade, para a Marginal. Porque eu estava a frequentar engenharia nessa altura. E depois acabávamos por volta das 8, saíamos a pé, daí, ao lado da Igreja da Nazaré, até o Ngolacine, até onde está a Praça dos Congolês. Mas isso era diário. E depois saíamos daí da sede da Jota à meia-noite, a pé muitas vezes, salvo se tivéssemos algum amigo que desse boleia. Os meus colegas vinham acompanhar-me até a Sagrada Família e depois de terem a certeza que eu estava em casa, eles iam para as suas casas. E isso foi assim durante anos, até começar a haver condições para outro tipo de
de sobrevivência, porque não havia como não fazer assim. Acredita que ainda falta ou que há necessidade que nós jovens atuais tenhamos noção de tudo que vocês passaram? Sim, com certeza, porque as pessoas dizem que são momentos diferentes. Pronto, são momentos diferentes, atitudes diferentes, mas a história tem que ser uma espécie de reservatório de ensinamento, porque senão não há continuidade. Portanto, o jovem hoje sim enfrenta novos desafios, mas hoje também temos que contar com essa força galvanizadora, temos que contar com a criatividade, temos que contar com o empenho, com a audácia dos jovens, por realizar. Há um elemento que seria bom acrescentar aqui quando eu falei das dificuldades do ensino. Nós criámos a Brigada Juvenil de Ensino Comandante da Geré. E ela era integrada por jovens que tinham, se tanto, o quarto, quinto ano, que é equivalente à nona, décima. E esses jovens foram por todo o país ensinar. Largaram os seus estudos nesse ano e foram para o Conde Cubango, para o Bié, para o Mochico, etc. Então, não talvez nesta dimensão, mas em cada localidade é possível, é necessário que os jovens se empenhem. Agostinho Neto, quando abriu um dos congressos da JMPLA, ele disse: é necessário que a juventude seja completamente inserida no seio do povo. E porquê? Porque é lá no povo onde estão os problemas, onde se vai buscar a inspiração para agir. Porque se eu estou numa realidade que é polêmica, que é precária, tem dificuldades, muitas, eu digo, não, eu posso fazer isso. Posso dar aulas, posso dar explicações, posso mobilizar, por exemplo, jovens da minha faculdade que são engenheiros para ajudar a organizar brigadas de construção. Então, falta esta atitude, esta proatividade. Portanto, é preciso conhecer por onde passamos. Hoje é muito bom dizer, não se faz nada, o país está... Mas é preciso ver o que se construiu. Construiu-se um país. Nós temos sim dificuldades inerentes ao desenvolvimento. Temos muito mais gente, o índice de natalidade é elevado, portanto as políticas públicas não conseguem satisfazer a dinâmica da reprodução, da natalidade. Então nós temos muitos desafios nesta onda de tentar equacionar o nosso país, tendo em conta a solução dos problemas básicos que ele tem. Mas aí temos que contar sim com a juventude, e eu penso que a juventude pode fazer mais. A camarada Ângela Bragança falou aqui sobre a solidariedade. Atualmente nós ainda somos um povo solidário ou perdemos um bocadinho dessa nossa essência? Sim. Sabe uma coisa que eu não gosto, eu muitas vezes quando ouço arrepio-me, é somos os melhores, temos o melhor, não sei o quê. Nós temos sim um belo país, com muitos recursos, com muitos talentos, com capacidades, mas temos também que olhar para o que os outros fazem e fazer pontes, de maneira que se nós estamos a fazer bem, mas o outro está a fazer melhor, vamos dali tirar lições para melhorar também o que estamos a fazer. Porque este é o sentido da troca, da relação. E por outro lado, a solidariedade no campo interno. Veja a diferença de preocupações entre jovens de um determinado estrato e o jovem da localidade. De um determinado estrato pode estar preocupado com roupa de marca, com, sei lá, tudo de marca, tudo último grito. Não critico. Aquele ali, as preocupações são de outro nível. Não tem um sapato, não tem os ténis, não tem a comida. Como
fazer o balanço entre as duas situações. Como trazer este jovem, que tem tudo de marca, ao sentimento deste que nada tem, de modo a haver esta ajuda, porque o país só cresce se este que nada tem também crescer. E é preciso nós termos a dimensão de que o país, as sociedades se desenvolvem nesta dinâmica, numa relação não tão desigual como a que nós temos hoje na atualidade. Os mais velhos anteriormente falavam sobre liberdade, sobre independência, sobre nós próprios angolanos mandarmos no nosso país. Atualmente, nós vivemos realmente dessa nossa independência? É que há quem diga que nós não desfrutamos dessa independência. O que tem a dizer sobre esta percepção? Bom, depende do sentido que cada um tem de independência. Nós somos donos do nosso país. Ganhamos a liberdade. Ganhamos a liberdade de, nos palcos internacionais, fazermos valer a nossa voz. Nós temos a liberdade de escolher o que queremos como país. Não vamos confundir independência com as dificuldades. Elas são inerentes a muita coisa. Algumas vezes políticas públicas não adequadas. E repare que há muitas vezes movimentos, ciclos de correção, de tentar outras políticas. Quizá pudéssemos andar um pouco mais rápido, e aí eu digo ir buscar outras experiências, aquelas que mais se adequam. Ver aqui na região o que é que a região faz, quando muitas vezes vai-se buscar o que é que os Estados Unidos, a França faz. Às vezes aqui na região há soluções mais rápidas para podermos minimizar os problemas. Então, o que nós temos hoje de independência é a nossa capacidade como povo, que tem voz, tem expressão, tem território, tem as suas forças armadas, tem as suas fronteiras devidamente delimitadas e tem voz no povo. Agora, outra coisa é o desenvolvimento, que ainda é precário. Aí é que há, sim, dificuldades e onde cada um conflitua com a sua realidade. Por exemplo, um jovem quer, por exemplo, fazer desporto, não consegue, ele reage negativamente. O que é? Porque eu não vou para o exterior? No plano, por exemplo, da identidade cultural, não vivenciamos o que nós temos. Quantos jovens vão fazer, por exemplo, excursões às localidades? Vão ao Tomboa, vão a Quanhama, conhecer a realidade cultural e ver como evoluir na sua visão, fazer evoluir essa realidade. Estamos muitas vezes mais virados para o exterior. E Agostinho Neto chamou atenção para isso. Ele dizia que nós temos mentes muito colonizadas, porque o olhar da independência de muitos é com esta mente colonizada. Porque é preciso descolonizar a mente, de modo a ver cada um como contribuir para melhorar. Como fazer para descolonizar as nossas mentes, as mentes dos angolanos? Primeiro é o eu. Portanto, quais são os valores que eu defendo? Eu, indivíduo, sou um indivíduo que tem os pés assentes no país, quero construir. Esta é uma realidade diferente. Então eu vou atrás de instrumentos que permitam, e posso inclusivamente, no meio da realidade, poder vivenciar e experimentar situações que vão empoderar, talvez até comunidades, ou empoderar outros. Mas o outro lado é ver como aquilo que está disponível, por exemplo, a escola. Como é que esta escola funciona e o que é que eu, estudante, posso fazer para
melhorar a escola? Primeira coisa, organização associativa. Ajuda a descolonizar as mentes. Porque o estudante organizado, ele desenvolve mecanismos de enfrentamento aos problemas, de combate a práticas incorretas. É um elemento que esclarece, é um elemento que fundamenta. Portanto, este é um lado. Outro lado é tentar ver o lado positivo do que o nosso país tem, e há muita coisa positiva. Nós vemos hoje muitas vezes o estrangeiro a vir com mais vontade, com mais alegria, e eu vi isso há dias aí naquele espaço Prova de Arte, grupos de jovens que se organizam e vêm vivenciar a Kizomba. Estão aqui só para dançar Kizomba, para viver a Kizomba com os angolanos. Então, nós temos que desenvolver o país na dinâmica de construção de um caminho. Para chegar onde os outros chegaram. Outros demoraram 200 anos. Mas atualmente, com grande parte da juventude imediatista, será que conseguiremos descolonizar as mentes dos angolanos? Temos que trabalhar. E eu recorro muito a Agostinho Neto, porque foi o tal momento de contacto com a revolução e com as teorias. E ele dizia, nós temos que cuidar da nossa juventude, educá-la bem. Então, o primeiro é educar a juventude. A partir de casa, nós sabemos, lamentavelmente, como é que estão muitos lares destruídos, famílias desestruturadas. Essa é uma direção em que tem que se atuar. A escola tem que ser um centro de formação e é o principal centro de educação e de desenvolvimento das mentalidades. Aí é preciso haver, desde as disciplinas de história, de ciências, todas, mesmo aquela que está ligada mais à questão da leitura, da interpretação, tudo no âmbito de forjar a identidade nacional. Programas culturais. Nós temos escolas que não têm ação cultural, não têm prática desportiva. A prática desportiva também é educativa num determinado sentido. Mas isso já tem a ver com o plano curricular. Mas está a ver, é tal coisa. A escola tem que ser um centro de descolonização das mentes. Sim. E outra é a própria sociedade, contacto com a sociedade. A sociedade tem que também estar estruturada para dar a esses jovens a outra contrapartida. Ele sentir que faz parte de um ambiente que o acolhe, que aceita ideias, que debate ideias e onde ele pode também apresentar ideias. Então eu acho que é um misto de ações de e para, porque tem que haver o indivíduo interessado e tem que haver aquele que realiza a missão. E eu acho que esta é uma das principais tarefas que nós temos neste momento, um dos principais desafios. Trabalhar com os jovens, descolonizar mentes e também não só descolonizar, incluir, inculcar valores, sobretudo o patriotismo, a identidade cultural, para que ele se desenvolva. É bom ver, e ainda hoje eu estava a seguir alguns programas enquanto trabalhava, sigo o jovem a dizer, não, eu realizo ações de solidariedade, eu faço não sei o quê, faço. Claro, muitas vezes é com sentido de protagonismo, mas ainda assim, se ele faz, vamos deixá-lo fazer. Mas é importante que essa ação cresça, não no sentido de protagonismo, mas de inclusão cada vez mais. Eu penso que os jovens estudantes estão muito apáticos. Eu recordo-me que nós tivemos momentos em que faziam excursões, faziam atividades. Nós tínhamos as atividades de trabalho voluntário, atividades sociais, atividades culturais na própria escola, ação interescolas. Há um caminho que tem que se fazer, e caminho, sobretudo, de colocar os pés na realidade angolana.
nós vemos, por exemplo, que a conjuntura internacional começa a dar sinais hostis em relação a quem imigra, em relação a quem não é da localidade. Então é preciso irmos criar esta base de assentamento no nosso país, descobrindo o que ele tem de rico e de significativo para poder, sobretudo, satisfazer o nosso ego, o nosso interesse e também fazer despertar a nossa criatividade. E como estamos aqui a falar sobre a juventude, vamos recuar um bocadinho. Quando era militante da JMPLA, foi segunda secretária nacional, certo? Foi segunda secretária nacional da JMPLA. Como é que era a juventude anteriormente? Nós tivemos, olha, eu vou recuar um pouco. Eu disse que fui coordenadora, não sei se disse, nós tivemos a comissão diretiva de Luanda. Eu fui coordenadora provincial de Luanda em 1975. E nessa altura nós tivemos o movimento estudantil esquerdista, muito ligado aos movimentos radicais da esquerda portuguesa. E tivemos momentos muito difíceis de confrontação, de trazer essa juventude à realidade, de fazer sentir essa juventude que o que lia nos livros de filosofia do Pulitzer, ou não sei, não era para ser aplicado ipsis verbis, não era tal e qual, era preciso ver como adaptar. E foi um momento muito desafiante, porque nós também éramos jovens e pouco sabíamos também da filosofia. À noite líamos, à noite discutíamos e de dia tínhamos que estar na escola. Naquela altura havia muita atividade nos locais, mas fazer a confrontação de ideias. E depois é que eu passo a segunda secretária nacional, mais tarde na conferência em 1978, depois do movimento fraccionista, quando se desenvolveu um movimento de reestruturação da JMPLA. O camarada Bonito Sousa passou a primeira secretária e eu a segunda secretária nacional. Opa. Mas foi um momento... Como é que foi na altura trabalhar com o camarada Bonito de Sousa? Muito bem. Na altura tinha 23? Portanto, em 1975 tinha 22 anos. 22? 25 anos. 25? O camarada Bonito estava com quantos anos? Mais novo que eu. Mais novo? Mais novo. Mas ele nessa altura já era comissário político da Marinha de Guerra. Portanto, tinha uma experiência de ação política num outro campo, e sabe, a disciplina militar é uma disciplina séria. Mas trabalhámos bem. Na altura era de uma mobilizadora. Como é que era o seu primeiro, a mobilizadora? Eu era da organização, sobretudo organização e mobilização. E foi interessante porque foi a altura em que nós mantivemos no plano nacional uma ação forte de organização em todo o país. Foi necessário organizar a Jota, realizar congressos, realizar a ação de organização de estudantes. O camarada Manuel Júnior, que hoje é o governador de Benguela, foi o presidente da Associação dos Estudantes do Ensino Superior. O camarada Barrica, que foi embaixador em Portugal, foi da Associação dos Alunos de Ensino Médio. Então, houve esta dinâmica de organizar a juventude nas várias direções e também sempre com orientação do partido. O partido, em momento nenhum, deixou a juventude à deriva. Trabalhamos sempre. E, por outro lado, tínhamos a organização dos pioneiros. Portanto, hoje há um vazio. Se verificar, há um vazio. A criança até aos 14, 15 anos não tem atividade nenhuma. Naquela altura, não. Estava na organização de pioneiros, tinha relação com crianças de outros países, havia os acampamentos de pioneiros, havia ação patriótica, havia círculos de interesse. Então, houve uma realidade que conjugou para o desenvolvimento dessa consciência patriótica e, sobretudo, de inclusão
da juventude no processo revolucionário e de movimento de promoção baseado na realidade que se vivia, porque era muito difícil alguém sair de base e ir ao Comitê Nacional. Era muito difícil. Mas hoje em dia é possível. Eu vejo muitos militantes da base com esse desejo. Vou para o CC. Não, era rigoroso. O processo era muito rigoroso. Mas agora ainda havia educação política ideológica, havia crítica e autocrítica, havia sanções. Portanto, também era uma estrutura mais de feição marxista-leninista que é seletiva e rigorosa nos seus princípios. Mas ajudou muito. E como é que olha para a Jota da atualidade? Realidades diferentes, não é? Nós hoje temos a juventude muito mais com nível de educação, de formação superior. Naquela altura, muitos de nós teve que parar os estudos. Eu disse, inclusivamente, que alguns jovens tiveram que ir ensinar, tiveram que ir alfabetizar, tiveram que ingressar às Forças Armadas. O recrutamento era rigoroso, era muito difícil. Era muito difícil um jovem de 20 anos não cumprir o serviço. Tinha que haver aí uma negociação, porque era difícil. Mas hoje o que é que nós temos? A influência grande dos meios modernos de comunicação. Temos, portanto, a internet trouxe uma realidade completamente diferente para as sociedades e, sobretudo, na apreensão pelos jovens desse meio. Portanto, haverá um grande número que utiliza da melhor maneira, mas há sempre uma franja grande que não utiliza da melhor maneira. Da maneira como se absorve o que se vê na internet. Então, hoje, o raio de intervenção da JMPLA é diferente. Os próprios quadros da JMPLA têm que estar cientes desta realidade, têm que estar preparados para essa realidade e têm que definir estratégias e metodologias que permitam ir ao encontro dessa realidade. Portanto, como trabalhar com um jovem que, por exemplo, que tem uma rebeldia natural, que não aceita a disciplina, que tem visão própria, como o inserir, como o cativar? Mas tem que o cativar. Porque o país precisa que esse jovem participe no processo. Então, é uma ação muito mais exigente e eu acredito que é preciso haver uma dinâmica maior da própria JMPLA em torno desta realidade que é desafiadora. Então é necessário que se empenhem mais para que estejamos mais próximos dessas pessoas. Sobretudo adotar estes meios de mobilização e eu acho que é mais de atração até. Ser atrativa para que o jovem sinta a organização sua, para que o jovem se reveja na organização e queira estar na organização. E ainda que não queira estar na organização como militante, mas que se associe às atividades que a própria organização criar em torno do programa que é definido. É um desafio grande. Portanto, realizou o congresso no ano passado, mas é preciso correr, porque a realidade é muito desafiante e há um elemento que eu não incluí. Nós trabalhamos até 1991 numa realidade de partido único, de 91 para cá, de multipartidária. Então, o campo de atuação é competitivo e ganhará aquele que usar armas mais eficientes. Exatamente. Alguma atividade que a Jota fez na sua época que atualmente nós não fazemos e que deveríamos fazer? Qual é essa atividade que nós poderíamos aqui aplicar, começar já aqui em Luanda, a nossa primeira secretária provincial, Jéssica Romero, a quem aproveito mandar um beijão, grande mobilizadora, camarada J. Ro. Mas olha, por exemplo, trabalho voluntário.
É muito importante. E o trabalho voluntário não é ir colher, como nós íamos colher café. O próprio Agostinho Neto também foi, deu exemplo de tirar, cortar cana. Mas há trabalho social aí ao lado de casa. Por exemplo, num hospital, ajudar a relação do hospital com os doentes. Nós vemos sítios onde há pessoas, há senhoras que vão-se para servir café, para conversar com alguém, para visitar doentes. Isso é uma ação que pode ser feita. Outra, aqui desenvolveu-se durante muito tempo esta de pintar muros. Lembra-se que o muro do Hospital Militar era muito bonito. Uhum. Tanto, Sim. também havia essa, embelezar a cidade. Às vezes, organizar no próprio bairro atividades que mobilizem, que mantenham as pessoas juntas. Porque eu sinto que o jovem está muito, tanto em si, afastado. E por vezes até, não sei se o termo correto é sobranceiro, assim com um ar arrogante, quando a realidade está ali e pode fazer alguma coisa. Pode fazer alguma coisa. Então eu acho que no plano social, sobretudo, há um déficit grande de intervenção. Nós vemos hoje que no plano cultural, desportivo, há avanços, há um movimento grande de criatividade, mas podemos fazer mais naquilo que significa contribuir para mudar o ambiente que nós temos. Okay. A camarada Ângela Bragança já falou sobre a OPA, falou sobre a JMPLA, falando um pouquinho também sobre a atuação da OMA. Uhum. E vimos há bocadinho, alguns dias, que a OMA teve uma intervenção diante de um artista, que vai ter de se rever pelos seus conteúdos. Anteriormente, como é que era a atuação da OMA? Olha, uma das primeiras tarefas foi de mobilização. Mobilização, mas também de muita assessoria, porque sabe que nós vínhamos de uma realidade em que os direitos da mulher não eram respeitados. Não havia, inclusivamente, legislação. Então, houve um trabalho de lutar pela emancipação da mulher, fazer com que a mulher tivesse voz, tivesse presença. E a OMA fez esse trabalho. Foi, inclusivamente, um elemento principal na mudança de muita legislação de trabalho, de maior inclusão, de assessoria jurídica, sobretudo nos casos de fuga à paternidade e também de violência. Agora, estes problemas persistem. Mas tal como na juventude, também há outras realidades. Uma das realidades é o empreendedorismo e o aumento do nível cultural. Nós temos um grande número de mulheres analfabetas, sobretudo no seio feminino há. Eu sei que têm sido desenvolvidas pela OMA algumas iniciativas, foram lançadas inclusivamente no ano passado em relação à alfabetização, mas nós temos que transformar essas iniciativas em movimentos que produzam resultados que possam ser palpáveis, mensuráveis, para nós dizermos, não, avançamos nesta direção. O trabalho informal é forte no seio das mulheres e também prejudica, com certeza, essa dinâmica, mas é preciso encontrar formas de atuação ao nível das comunidades, a nível dos mercados. E, por outro lado, o apoio ao empreendedorismo da mulher. A mulher tem uma forte capacidade empreendedora. Tem dificuldades no crédito, dificuldades muitas vezes nas oportunidades. Portanto, esta é uma área em que a OMA tem que abrir caminho. O grande braço social da mulher
neste aspecto. A OMA, responsabilidade da OMA. Sei que a OMA tem um projeto, acho que é CODIMA, que acode as mulheres rurais. Camponesas. Né? Mas é preciso também trabalho nos centros urbanos. Eu acho que há um déficit grande de trabalhos nos centros urbanos. Não é de mobilização, mas de definir caminhos para que a mulher no centro urbano esteja integrada na organização e veja na organização também a realização das suas expectativas. Por exemplo, uma mulher que quer fazer um determinado projeto, recorre à organização. Se a organização não tiver capacidade de resposta, isto vai sendo um elemento de desmobilização. Eu penso que nós ainda assim temos uma organização forte, que é o braço, um grande braço importante do partido, vai realizar o Congresso. Nesse caminho para o Congresso estão a ser analisadas as experiências para melhorar o trabalho. Também nessa perspectiva do que eu disse. Tanto o jovem como a mulher hoje enfrentam novos desafios. Hoje nós temos mulheres que participam em fóruns internacionais, que já dão cartas nos fóruns internacionais. Temos mulheres que são valores na competição desportiva, cultural, de moda. Então há uma dinâmica que a organização tem que acompanhar para se poder ser representativa, para poder ser também um mecanismo de voz de todo o tecido feminino que se possa rever nela. E agora, falando um pouquinho do nosso MPLA. Para si, camarada Ângela Bragança, o que é ser do MPLA? O que é apoiar a bandeira do MPLA? A bandeira é o elemento de união. A bandeira e o líder. A bandeira e o líder. Pronto, em relação ao líder, sabe que há sempre alternância nas organizações. Exato. Nas organizações, as lideranças, nós tivemos o Presidente Neto, tivemos o Eduardo, temos o Presidente João Lourenço, nesta dinâmica de relação geracional e num contexto também da própria estratégia do partido. Relativamente ao partido, disse bem, bandeira e líder. Bandeira é o elemento de união, o líder é o timoneiro dessa união. Exato. É ele que define como nós vamos na direção em que vamos, como vamos. E é esse o papel que nós temos do nosso líder. E a dinâmica é no sentido de resolver os problemas do povo. Porque se for a ver, o MPLA estruturou-se em duas dinâmicas. Com um programa mínimo, que foi até a independência, a conquista da independência. Esse programa foi cumprido. Tivemos valorosos combatentes, tivemos lideranças seguras, alcançamos a independência. Da independência para cá, é o programa maior. E o programa maior está dentro dessa dinâmica de resolver os problemas do povo. Há um esforço grande, há uma luta grande. Temos acompanhado o grande esforço do Presidente João Lourenço como Presidente da República relativamente à modernização do país e à satisfação das necessidades. É uma dinâmica que tem sempre os seus altos e baixos, porque o país ainda depende de um único produto, que é o petróleo. Portanto, há a luta por diversificar a economia e, dentro dessa diversificação, conseguirmos um maior número de fundos para aplicar na realização das políticas públicas. Então, mesmo para ele, Presidente, uma ação muito desafiadora, e que tem que contar com todo o edifício do partido e não só, com os amigos, os que se revêem na política do MPLA e com o povo. O povo é ele disse, o povo é o patrão, é o meu patrão, porque o povo é que elege. Sim. O povo é que exprime, podemos dizer, a essência do país. Está desenvolvido, não está desenvolvido, tem carências, não tem carências, é isso. Mas o MPLA está realmente preocupado
em resolver os problemas do povo? Está preocupado, muito preocupado. Veja dinâmicas, independentemente das grandes políticas dos congressos. Nós tivemos o programa de intervenção dos municípios, temos o programa Quenda, temos o programa de resolver o problema da seca no sul de Angola. Sobretudo estes programas. Agora, a questão das refinarias, para dar capacidade ao país de produzir ele próprio os hidrocarbonetos para a ação económica, para a ação produtiva. Então, poderão parecer coisas de políticas desligadas, mas não, elas concorrem para esse aspecto de resolver os problemas do povo. Agora, temos um inimigo muito grande, que é a corrupção. A corrupção? A corrupção, sim. E a corrupção? Porque desvia bens, desvia meios, sobrefatura, e quando se sobrefatura, estamos a desviar meios para outros projetos. Então este é um inimigo a combater, e é uma ação permanente que nós temos que levar a cabo, porque ele não permite, podemos dizer, a ação de todos para a satisfação dos problemas do povo. E o MPLA está preocupado em combater a corrupção, combater os corruptos? Está bem preocupado. É só ver a agenda política. Este é um dos elementos da nossa agenda política todos os anos, a começar da base. Portanto, a nossa orientação é que desde a base, o nosso militante, a nossa estrutura de base, acompanhe a realização dos projetos, esteja inserido nas comunidades, acompanhe os problemas das comunidades, que não seja ele próprio militante um agente de corrupção. Aliás, está a decorrer o primeiro Conselho de Disciplina e Seminário de Ética precisamente nesta dinâmica de incutir valores éticos aos nossos militantes. E para quê? Para que eles, pelo exemplo, possam mobilizar outros. Se eu sou um militante e sou corrupto, não vou mobilizar ninguém. Não posso mobilizar ninguém. Portanto, se eu sou um militante, sou corrupto, eu não estou na linha a cumprir a linha do partido, porque a linha do partido é contra a corrupção. A linha do partido MPLA é contra a corrupção. Exatamente, contra a corrupção. É uma linha, a nossa linha ideológica é o socialismo democrático, que está virado para a justiça social. Criação da justiça social. E para criar justiça social não pode haver corrupção. Não pode haver apropriação indevida de uns contra benefício dos outros. E é isso. Camarada Ângela Bragança é uma militante muito antiga, se não a mais velha do birro político do MPLA. Será? Talvez, eu já fiz alguns cálculos. Que avaliação faz do MPLA de antes e de agora, da atualidade? São momentos diferentes. Eu falei de 74, 75, que foi um momento de furor revolucionário, quando as ideias marxistas-leninistas estavam por todo o mundo, que havia aquela relação de Angola com os jovens de Cuba, Alemanha, União Soviética, Portugal. Então havia assim um ambiente revolucionário, catalisador, mobilizador. E esse ambiente foi o ambiente também que o MPLA viveu, com os seus jovens, que partilhavam o dia a dia com os dirigentes que vinham, veteranos que vinham da guerrilha, que vinham do Maqui, e houve essa troca do jovem com este furor revolucionário e aqueles que tinham a experiência. Para mim era um momento diferente. Aliás, eu até recordo-me que o presidente Neto
quando dividiu as Lundas, porque era a província da Lunda foi dividida em Lunda Norte e Lunda Sul. Eu e mais um colega, o camarada Mandumba, nós fizemos parte dessa delegação. Ele era dirigente da OPA, eu era dirigente da JMPLA. E ele conversava conosco durante a missão toda. E há um dia que me pergunta assim, mesmo na presença de todos os camaradas, camarada Ângelo é comunista? E eu olhei para ele e eu disse, camarada presidente Neto, eu não sou comunista, eu não reagi nessa altura, eu fiquei ali hesitante, não falei, e ao jantar ele disse, então a camarada tem dificuldade de dizer ou de se definir, dizer que é comunista? Não, camarada presidente, eu ainda tenho muitas debilidades, ainda não me despi de todas as imperfeições, porque o comunista tinha uma ideologia forte, princípios muito fortes de disciplina e tal. E ele disse, não, defina-se e haja em consequência. Então, era esta luta de aperfeiçoamento político cotidiano, e levamos isso para o partido. A geração que seguiu foi diferente, não bebeu essa experiência dos camaradas que vinham da mata e também desse furor. Portanto, foi mais uma geração que surge já a partir sobretudo das relações ao nível das faculdades, das escolas, algumas vezes do bairro, mas numa outra dinâmica, numa dinâmica de maior diversidade. Então, levou para o MPLA também um outro tipo de realidade. E eu sinto que foi diferente. Fomos, ao longo do tempo, perdendo um pouco esta mística mobilizadora, este elan, As pessoas perguntam o que é a mística do MPLA. Eu também não sei explicar. Mas era um elemento que mobilizava, que nos tinha presente, que nos tirava de casa, que nos punha a trabalhar sem hora, sem pedir. Muita gente trabalhou sem salário, eu nem me lembro quando é que eu tive salário no MPLA. Eu, na altura, era professora, deixei de ser professora, depois era já um salário no MPLA. Mas não era o elemento importante. Havia um elan mobilizador permanente que nos punha nessa dinâmica. Começamos a ter mais aquele sentido de querer estar nos órgãos de direção. A promoção já não sofreu ou não observou aquele trâmite que, no nosso caso, foi. Veja que eu só entrei no Comitê Central depois dos anos 90. Mesmo depois de ter sido dirigente do segundo secretário nacional durante anos. Mas nunca foi a nossa preocupação. Mas hoje o jovem tem muita predisposição para estar nos órgãos, muitas vezes sem currículo. Por isso é que eu tinha perguntado. Se é normal um jovem que está na base, já estou a pensar, daqui a pouco vou ser membro do CC, já estou lá. Até neste momento a outorga vê-se isso. Quer dizer, pensar que por ter tido um funcionamento normal, tem que ser alvo de uma medalha. Não é assim. Se nós nivelarmos, o país não cresce. Nivelarmos neste sentido de que não é necessário haver os que lutam, os que se rebelam, o país não cresce. É nesta luta constante por aperfeiçoamento que o país cresce. E eu digo muitas vezes aos jovens, tenham calma, vão chegar. Eu comecei com 22 anos. É a segunda vez que eu ouço tenham calma. O primeiro tenham calma é do camarada Bento Cangamba, o segundo da camarada Ângela Bragança. Duas pessoas de sucesso que estão a nos dizer, jovens, tenham calma. Eu comecei com 22 anos, hoje tenho 72, então... Exatamente. É um caminho, está aqui, é uma trajetória. De referência, que nós todos aqui... Não, há muita pressa, e sabe, quando há pressa... não há consolidação de um perfil
que numa outra etapa vai requerer um perfil que vai ser requerido por uma outra etapa. Por exemplo, uma pessoa que vai para um órgão provincial, mesmo municipal do partido, se não está devidamente formatado, ele não vai realizar o trabalho que o partido precisa no município. E o trabalho no município é muito importante, é um trabalho de mobilização, de captação das pessoas, de afirmação do partido para que as pessoas sintam ali naquele escalão que o partido está presente. Então, se esse jovem não está preparado, ele quer pular já do comitê municipal para o provincial sem consolidar ali, não pode ser bom para o partido. E eu acho que é uma das áreas em que nós temos mesmo que trabalhar. Muitas vezes eu ouço que é preciso voltar à mística, mas a mística às vezes é um pouco de cada um de nós, em torno dos princípios reitores do partido. Exatamente. Aqui disseram para aprender, eu estou a seguir corretamente, eu ainda estou no município, família. Mas é no município mesmo. Camarada Ângela Bragança, o camarada presidente João Lourenço e o partido têm apostado muito na juventude. Na juventude. E tendo em conta a sua experiência, como é que olha para esta nova geração de dirigentes do MPLA? Olha, o partido é um partido vivo, é um partido que está a realizar a sua missão, que com esta nova camada de dirigentes. Mas repare que em todas as orientações dos congressos e mesmo do camarada presidente, há um elemento que nunca falta: cuidar da formação política e ideológica. Portanto, é preciso formar permanentemente e na atualidade não só política e ideologicamente, também tecnicamente. Porquê? Porque nós estamos hoje numa fase em que já saímos daquela primeira fase das novas tecnologias, estamos já na inteligência artificial. Exatamente. Então, o dirigente de hoje tem que estar preparado política e ideologicamente para fazer o trabalho de mobilização e de enquadramento, mas também tecnicamente. Tem que ser um bom gestor, tem que ser um bom educador, tem que ser uma pessoa que saiba ler números, o que os números dizem. Um dirigente municipal, se está a dirigir uma comunidade, por exemplo, com 1 milhão de pessoas e só tem 200 militantes, ele tem que estar preocupado. Ele tem que ler essa proporção, 200, 1 milhão, o que é que eu faço com esses 200 membros do partido para atingir 1 milhão? Então, tudo isto hoje, em termos de avaliação do MPLA, conta. Eu penso que é preciso fazer um esforço ainda de ir formando, e estamos a fazer esse esforço com a ajuda também de várias escolas, Partido Comunista da China, a Escola de Liderança da Tanzânia, que é uma escola que forma quadros dos 6 movimentos de libertação, Frelimo, ANC, Zâmbia, Tanzânia e de outros partidos desses países, na África do Sul, mas nós continuamos a fazer formação internamente. E uma das preocupações está em relação aos CAPs. É aí onde tem que começar a ação militante. A preparação dos dirigentes é no CAP. Dirigente que não está no CAP não está a realizar a sua missão. Não está a forjar-se e não está a contribuir ali onde ele também tem que mobilizar, tem que educar, tem que formar. Ele deve estar no CAP. E a partir daí, para as instâncias superiores. Portanto, o Comitê Central e o Biro Político serão fortes se tiver essa camada de quadros de direção devidamente bem preparada. E este é o esforço maior que estamos a desenvolver. Ângela Bragança também é deputada. Nós aqui de fora imaginamos os deputados só ali no Parlamento, na Assembleia, mas de fato, como é que é o dia a dia de um deputado? Como é o seu dia a dia enquanto deputada? É preciso ter presente que a Assembleia é o órgão o órgão que cuida da legislação. É o órgão legislativo por excelência. Faz as leis,
aprova leis e também avalia o cumprimento das leis e de programas como orçamento, etc. Então a responsabilidade é grande. Os deputados estão organizados em comissões de trabalho, primeiro em bancadas parlamentares. Nós temos a nossa bancada parlamentar, a UNITA tem a sua, os outros têm a sua bancada. Primeiro em bancadas parlamentares, mas depois todos os deputados, independentemente da bancada, estão em comissões de trabalho. Eu, por exemplo, estou na Comissão de Relações Exteriores. É uma comissão que tem que analisar protocolos de acordo, leis que têm a ver com direito internacional e, normalmente, quando há este tipo de documentos, os deputados recebem a responsabilidade de analisar e preparar os instrumentos para a plenária, que é normalmente um relatório parecer e o projeto de resolução. Mas, independentemente disto, há aquilo que se chama deputação. O deputado tem que ir ao encontro dos problemas. Por isso, muitas vezes, visitam escolas, visitam localidades. Eu, por exemplo, já fui visitar a nossa fronteira com a República Democrática do Congo, como é que a vida está na fronteira, quais são as relações que se criam aí. Portanto, é uma atividade muito interessante. Não tem nada a ver com aquilo que se critica, que se diz sempre, que são as regalias. As regalias são as normais, é o salário, é a viatura, mas o importante é o trabalho que se realiza aí. E acredito que neste quesito a Assembleia tem realizado o seu papel. Poderá ser melhorado, mas também ainda há muitas dificuldades. Por exemplo, se vir a realidade do Parlamento no Brasil e o nosso é completamente diferente. Os deputados têm, inclusivamente, subsídios para trabalharem nas suas localidades. Nós não temos isso. Nós não temos subsídios? Não. Os nossos deputados não têm subsídios para trabalhar? Não. Como deputado individualmente, na sua circunscrição, não. Mas lá tem, sim, no Parlamento? Sim, e prestam contas dos subsídios que recebem, mas também da atividade que realizam. Como é que esse dinheiro foi aplicado? Nós somos mais uma atividade de fiscalização do Executivo, das atividades do Executivo. Por exemplo, quando vamos à província ver as promessas no domínio da energia, da água, como está o problema da agricultura, se há apoio para a realização do processo agrícola, é mais uma atividade de fiscalização do Executivo. E para a nossa realidade, será que seria bom que se nós também adotássemos esta dinâmica dos deputados receberem algum tipo de orçamento e de forma particular darem resposta? A forma de organização é diferente, porque no Brasil há campanha individual, portanto é uma espécie de eleição por um círculo. Nós não é esse processo, portanto nós é por lista. E então o partido, de acordo com o número de militantes que tem, proporcionalmente recebe um determinado montante para o seu trabalho. E é, portanto, ao nível da bancada e do partido que essa ação se realiza, mas não é por cada deputado individualmente, não. Normalmente, quando há deputações, são grupos de deputados. Há quem questione se os deputados do MPLA estão de facto a defender as preocupações do povo ou se limitam em seguir as diretrizes do partido. É complicado, porque sendo deputados da bancada ou do partido que está no poder, há sempre uma relação de quase conivência, de cumplicidade na relação, na análise. Isto no aspecto público. Mas nós temos reuniões com os membros do Executivo, onde normalmente analisamos as dificuldades, onde analisamos as deficiências.
onde colocamos as preocupações que trazemos das nossas deputações. Portanto, é um misto de jogo político necessário para manter o partido sempre, podemos dizer, bem relativamente à sua base eleitoral. Mas isto não impede que o trabalho seja feito, e é normalmente feito. Eu recordo-me que aqui em Luanda, e por razões dos problemas que se evidenciavam, da falta de água e energia, nós fizemos muitas reuniões conjuntas com membros do Executivo, com a construção, com a energia e águas, para ver como, e isso vai continuar a ser feito, a bem da solução dos problemas, com a Ministra da Saúde, com a área das finanças, para melhorar, sobretudo, o orçamento na área social. Há esse trabalho. Não é tão verdade aquilo que se diz, que nós estamos ali só para bater palmas, não, de maneira nenhuma. E quanto às discussões, os debates no Parlamento, eles ficam por ali ou às vezes também saem um bocadinho quando termina? Você! Como é que tem sido? Bom, saem, mas com outra vertente. As discussões são muito acaloradas ali no Parlamento. Mas quando nos encontramos na zona do café, há uma viragem. Por exemplo, imagine que é de um outro partido, diz, mas então vocês como é que estão a ver? Está bem, mas é necessário, é o jogo, é o trabalho. Às vezes a maneira como se discute ali é para a Câmara, para o eleitorado fazer a leitura de como este deputado o defende, mas depois no plano, podemos dizer, da relação, é mais um diálogo. Há um diálogo, sim. Nós nunca chegamos a vias de facto, nem na sala, nem fora dela. Então isso é uma boa informação para todo mundo. Há paz entre os deputados. Aquilo é mesmo só dentro do Parlamento. Discutir. E é necessário, eu concordo que os da oposição, eles fazem o seu papel. Muitas vezes confunde-se a ação política no Parlamento com a ação partidária. E nós vemos muitas vezes que se traz mais à luz a ação partidária, o de transmitir a ideia de que o partido está preocupado, não como deputado. Nós também fazemos essa leitura, sobretudo desde que há Câmara, a TV, isso é normal, é falar para o público, mas na vertente partidária. Mas nós temos consciência que há muita coisa por melhorar e eu acho que se não tivermos essa consciência também não seríamos responsáveis. Somos responsáveis, queremos continuar no poder, então temos que trabalhar para melhorar o que não está bem. Como militante do MPLA, eu farei duas. Uma como militante do MPLA. Como militante do MPLA, servidora do povo, como bem disse na minha introdução, quais são as maiores preocupações do povo? As preocupações que chegam à sua mesa, que mais lhe deixam sem dormir. Eu tenho que dar algum tipo de resposta, tenho que levar à mesa do camarada presidente. Quais são essas preocupações? A primeira é a cesta básica. É a dificuldade, esta com que nós nos debatemos mesmo nas nossas casas, através dos nossos empregados. Há dificuldades de com os salários resolver os problemas de habitação, pagar aluguel da casa, pagar o transporte, alimentação. Isso é inquestionável. O problema da criança. O problema da criança no bairro é preocupante. E se nós formos a analisar os problemas que a criança hoje nestes bairros mais degradados vive, tem muito a ver com aquilo que Angola será no futuro. Porque se nós não cuidarmos dessas crianças, serão muitas delas delinquentes no futuro. O problema da criança é muito sério. É muito sério. Nós temos crianças de 6, 7 anos que nunca entraram numa escola. E temos o problema
de 9, 10, 11, 12, 13 que estiveram na escola e que desistem, porque muitas vezes a mãe não tem dinheiro para pagar o transporte ou porque, sei lá, qualquer situação, os pais separaram-se, foi viver para outro sítio. Então há problemas reais que nós temos que atender nos bairros. E o problema da saúde também. Da saúde há um esforço grande de construção de instituições de saúde, mas ainda temos debilidade na rede de base. Portanto, proximidade, garantir maior proximidade de acesso. Portanto, numa localidade onde nós temos, por exemplo, 500 mil pessoas, quantos centros de saúde teremos? Quanto tempo leva a pessoa para sair da sua casa até aquele centro de saúde? Que meio é que tem em caso de gravidade, de ambulância ou de, sei lá, para poder chegar ali? Caso de uma mulher grávida em situação de parto difícil, chegar até à instituição de saúde e ser atendida a tempo. Então há problemas reais que vão sendo equacionados, não na velocidade, porque eu falei no início do crescimento da população que está a um nível veloz e as políticas públicas ainda não estão capacitadas em termos de meios para fazer face a essa velocidade. Exatamente. E olhando para a pasta que responde dentro do partido, secretária para políticas dos quadros do Biro Político do MPLA, quais são os principais desafios, as principais preocupações que têm encontrado? Sim, a primeira é mesmo a de formação. Formação académica, porque às vezes há aí uma diferença entre o que tem baixo nível académico, mas é um bom militante, é um bom mobilizador, e aquele que tem o nível de licenciatura, mestrado, e que não é tão mobilizador. E este confronto temos verificado nos dias de hoje. Por exemplo, às vezes para indicar um administrador municipal, onde já o nível exigido é licenciatura, muitas vezes opta-se por pôr um que tem licenciatura, mas não é bom mobilizador. É isso. Não é bom mobilizador. Então há aí uns pequenos acertos a fazer, e por isso eu disse mesmo que a formação técnica e política ideológica têm que andar juntas. Pois, porque a dada altura tu vais comparar, vai observar a província, vê, esse municipal é um bom gestor, mas não é um bom mobilizador. Aqui vai prejudicar o partido, aqui vai ajudar a gestão pública, a administração pública. Nesses casos, como é que o partido age? Tem que trabalhar esse camarada que está a exercer, porque ele normalmente é administrador e primeiro secretário do partido. Então temos que trabalhar com ele. Por isso, há agora um esforço grande da formação das direções municipais, nessa vertente de dar elementos, de mais instrumentos de ação. Não quer dizer que isso o torna um grande mobilizador, mas pelo menos que saiba congregar em torno de si aqueles que são bons mobilizadores. Porque muitas vezes também, imbuídos pela vaidade, afastam esses que são bons mobilizadores. Mas é um trabalho que estamos a fazer agora de capacitar os militantes que têm essas funções de direção. Vou trazer um novo elemento. Quando falamos da meritocracia e da conveniência política, geralmente quando nós vamos atribuir uma função, qual é o que mais pesa? Como é que se tem feito a atribuição dessas funções? Bom, no caso concreto do partido, normalmente há uma trajetória a analisar, sobretudo para o aparelho do partido. Por exemplo, imagine que queremos indicar um segundo secretário provincial. Estou a falar de um segundo secretário provincial pela responsabilidade que ele tem de gestão do partido, atendendo que o primeiro secretário é governador.
Este quadro tem que ter trajetória política consolidada, formação política e ideológica, e tem que ter já formação de nível de preferência superior, para ele poder cativar, para ele poder congregar, para ele poder se relacionar. Então, aí balanceamos isso. Às vezes não é possível, porque muitas vezes o governador diz, o primeiro secretário diz, não, este sim é bom camarada, mas este tem outros elementos. E aí compatibilizar às vezes é complicado. Mas ainda assim a trajetória conta muito. Conta muito, a trajetória é importante. Mas estamos a estimular as pessoas a que... Hoje há muitas formas de elevar o nível, ser autodidata, ir à busca, ir à procura. Lamentavelmente, por razões de segurança, às vezes não é possível estudo noturno. Eu, por exemplo, fiz estudo noturno em Benguela, 6º e 7º ano. E saía muitas vezes às 23 horas, até o bairro onde eu morava. Mas foi outra realidade. Mas precisamos sim que as pessoas encontrem mecanismos para a superação académica, porque senão não é possível, o partido não cresce. Estamos a falar aqui com a mulher do saber. É uma aula aqui a ser dada para nós e eu sinto-me grata por estar a receber essa matéria em primeira mão. Vai ajudar muito para o percurso. Mas as suas perguntas também mostram que têm maturidade e têm visão. É. Eu não estou a ver nada escrito aí, estou a ver a sair da cabeça. Muito obrigada. Estamos a falar de quadro. Já é um quadro, né? É um quadro. É um quadro. Ernesto ouviste, né? Um quadro. Camarada Ângela Bragança, quando nós... Ele está a rir agora. Quando quando está fora dos comícios, da política, quando deixa o parlamento, como é a sua vida? Casa. Quem é Ângela em casa? Em casa, como é que lhe chama? É Ângela mesmo. Ângela mesmo. Pois há aí uns outros nomes, mas é Ângela. Ângela. Eu sou uma pessoa que busca muito relacionamento. Amanhã, já assim, sábado, hoje já começa a perguntar, amanhã vem almoçar? Vem, filho, sobrinho, com toda a sua equipa. E domingo? Não, há grelhados. Mas depois chegam, encontram, além do grelhado, mas mamãe, não era preciso tanta coisa. Então eu sou uma pessoa de relações muito fortes com as pessoas. E arranjo sempre tempo para tudo. Às vezes perguntam-me como é que eu consigo. Como é que consegue? E eu já pergunto, como é que consegue? Com tantas tarefas a cumprir. Mas tenho que me organizar. Depois tenho um marido distante, o marido está na Indonésia. Então é um misto assim de dar muito de mim também. Mas não me arrependo, nem me sinto... Pronto, claro, a idade já conta, eu não tenho aquela idade de querer fazer tudo. Eu criei os meus filhos, primeiro criei uma afilhada, desde os 5 anos, ela hoje também já tem 50 e poucos, criei os meus filhos, criei uma menina desde os 11 anos, já acabou o mestrado agora, e, pasme-se, recolhi uma de 6 anos, agora. É o tal caso que eu falava de crianças que estão nas localidades e essa menina, perguntei como estava, o que é que faz? Não, fico a lavar louça e não lavar os pratos. E não estuda. Quando eu chamei a mãe, não tinha registro, não tinha nada. Então é o nosso bibelô. Mas a vida é essa, é uma atividade social intensa, sobretudo a atividade familiar, uma relação muito forte. Nós sempre crescemos em família, éramos 11 irmãos, 3 rapazes, 8 meninas. Os 2 rapazes morreram e foram condecorados há dias, morreram no contexto da invasão sul-africana, os 2 mais velhos, e então a relação é agora este irmão que ficou, que é o nosso quase
líder, que está sempre presente nas nossas ações, que dá opinião, que critica, que está connosco, e nós todas estamos sempre juntas, porque foi assim que criamos, e estamos a fazer essa passagem aos nossos sobrinhos. Às vezes temos encontros em que falamos com eles, conversamos com eles, quando nós sentimos que há aí alguns litígios, ou indícios, reunimos, conversamos. Então é uma vida um pouco também nesse sentido da construção, de passar a eles estes valores que a vida me foi dando ao longo do tempo, porque o país precisa disso, não pode ser de maneira diferente. Imagina eu ser uma dirigente política e a minha casa desorganizada em termos de valores, em termos de poder aplicar aí aqueles princípios que o MPLA defende, que são os princípios de união, de coesão, de solidariedade. Isso é a minha vida cotidiana. E também estudo muito. Eu vou para casa e os meus papéis ficam ali ao lado, eu acabo de jantar e fico até tarde a trabalhar, porque há necessidade de trabalhar, há necessidade de ir à procura das coisas. Hoje as respostas têm que ser o mais completo possível, o mais claro possível. Ao transmitir a ideia a alguém temos que ser convincentes, então temos também que ter os fundamentos, preparar os fundamentos, e eu faço isso. Gostaria de ter menos idade e viver este tempo com menos idade, mas procuro fazer. Falou sobre equilíbrio, e eu vou colocar aqui uma situação, que atualmente nós temos muitas mulheres em cargos de liderança, mas também se formos a olhar para os lares, muitos casamentos estão a terminar porque as mulheres não conseguem equilibrar as funções, o trabalho, dar atenção ao marido, ser uma boa mãe. Que conselho tem a dar? Como é que olha para esta situação? Olha, eu falei que houve um momento da luta pela emancipação. Nós todas viemos daquele período em que havia a rigidez da educação dos pais, os valores que a sociedade colonial definia em relação à mulher era mesmo de separação, tarefa de homem é homem, tarefa de mulher é de mulher. Viemos desse ambiente e tivemos que superar. Eu acho que nessa luta por nos superarmos também fomos ganhando resistência, por um lado, mas por outro lado também a capacidade de tolerância e de flexibilidade. O que a jovem de hoje não tem, os que os jovens de hoje não têm. Os jovens de hoje são muito, como disse, imediatistas. O primeiro barulho no lar nem chama a mãe, ou o pai, ou a tia, ou tio, padrinho, madrinha. Olha, tá, é logo. Sabe que o marido sai da sua casa, vai atacar a outra menina. Não, a nossa educação não era esta. E acho que fomos cimentando mais o caminho. E convergindo, fazendo converger a relação do casal para aí. Claro que houve problemas, não vamos dizer que foi tudo linear. Em cada um dos nossos lares houve problemas. Mas a capacidade de superar foi maior. Mas sempre na dualidade de cede aqui, cede ali. Hoje é mais difícil, mas nós temos que trabalhar isso. Porque é muito triste ver que os jovens vão para o casamento animados por aquela festa linda, o vestido lindo, a música, depois aparece tudo nas redes. 3 meses depois, 1 ano depois, 4 anos depois,
Camarada, esse casamento já não muito existe. No dinheiro que foi gastado, que foi investido. É tudo junto. Mas eu penso mais na parte de o dia que vocês chamaram os mais velhos, vamos sentar, reunir os mais velhos porque estavam apaixonados e de repente tudo acabou. Mas não reúnem para dizer que acabou. Que acabou. E às vezes ajuda essa conversa. Eu acho que há eu não gostaria de dizer isso, mas eu sinto que há um egoísmo grande hoje nos jovens. Eu sou eu. E este eu sou eu não permite partilha. É preciso haver partilha. Quando as pessoas se juntam para formar uma família, tem que haver partilha, porque vimos de ambientes diferentes. Mesmo que seja de gente com dinheiro ou não dinheiro, todos vêm de realidades familiares diferentes e às vezes culturais. Então é preciso juntar e haver partilha. O que é que tu trazes, o que é que eu trago, como é que vamos? Se não houver esta partilha, não há união, não há relação que perdure. Eu tenho sempre que fazer contas. Fiz este ano fiz 45 anos. 45 anos já. E pronto, também tive a minha caminhada de... Nós casámos... 45 de casamento. Okay. Então, 45 de uma caminhada, com curvas à direita, à esquerda, em direita, vai em frente, mas tem sido de construção, no sentido de transmitirmos aos nossos filhos esse exemplo. E até aqui temos conseguido. Infelizmente, nós já estamos prestes a terminar. A camarada Ângela estava a dizer: é quanto tempo? E hoje não quer sair daqui. Sabe, é isso, a ver, eu gosto imenso desta troca. Eu, se pudesse, todos os sábados de manhã, juntar assim um grupo de jovens e conversar, eu faria isso. É importante. Mesmo com sacrifício, mas conversar. Não outras coisas, mas conversar. Exatamente. Mas antes de terminarmos, a camarada Ângela também foi professora. Neste momento, tendo em conta o contexto político, social, olhando para a nossa juventude atual, se tivesse que lecionar, que dar apenas uma lição à juventude, qual seria? Olha, eu sou professora primária. E tenho muito orgulho de ser professora primária, de formação. Se eu pudesse dar aulas, iria dar aulas ao primário. Porque eu acho que é aí onde nós temos que começar a trabalhar. Por exemplo, a menina que está comigo, às vezes está a estudar, ela deita-se, quase que se deita na mesa, eu digo: não, minha filha, não é assim, fica direita. Tá. Então, tudo isto hoje é necessário. A postura, a ética. Se está alguém a conversar, mete-se. Então, eu gostaria de ser aí. Mas de resto era mesmo dar aulas de patriotismo e de civismo. Okay. De resto, as outras disciplinas, não. Gosto muito da área de geopolítica, área internacional gosto muito, mas não estou a ver sentada numa sala de aulas a dar geopolítica, porque nós, numa determinada realidade, trazemos elementos que contribuem para aquilo que estamos a fazer naquele momento. Dar, por exemplo, geopolítica exige que estes alunos tenham tido, primeiro, a convivência diferente. Tenham também conhecido o seu próprio país. Porque vai estudar soberania, vai estudar relação com os outros, vai analisar contexto, ele tem que saber primeiro o seu contexto. E essa realidade não é conhecida. Então, não ia dar certo. Mas eu gostaria de dar aulas desde a pré. Desde a pré. Da pré. E agora nós vamos para a rubrica Sim ou Não com a camarada Ângela Bragança. E vamos para a rubrica Sim ou Não, em que a camarada Ângela Bragança vai responder rapidamente algumas questões. Só mostrar para a sua câmera. Isso é mais fácil. Isso é bem fácil, muito rápido. Tem que falar. Algumas questões pode argumentar.
A camarada Ângela Bragança aprecia o estilo musical Kuduro? Aprecio. Algum músico que acompanha, que já gostou mais? Não, só... Não, eu acompanho, mas não sei os nomes. Não, Não. uma música. Mas sabe, eu vi um grupo do Kuduro que atuou há dias na cerimónia das condecorações. Eu gostei muito. Os moicanos, acho que foram eles. Eu gostei muito, porque para já a postura deles, vê-se que são jovens estruturados e pronto, gostam daquele género musical e realizam-no da melhor maneira. Agora, às vezes é um estilo que parece estar muito radicado em jovens desestruturados. Eu não quero que me entendam mal. Então é preciso dar mais conteúdo ao Kuduro em matéria de intervenção social e de educação. Mas isso é preciso haver trabalho com esses jovens e não perder, sobretudo, o elemento de relação e de intervenção que esse estilo de musical e de dança tem junto aos jovens. Muito bem, vamos à próxima. Ao longo da sua trajetória, já foi assediada? Mas não vou argumentar. Mas sabe, normalmente pronto, é mais aquele piropo, uma intervenção, uma frase assim de duplo sentido, não agora outro tipo de ação também ninguém usaria, porque isso eu resoluta mesmo. Qual é o seu prato favorito? Isso já não é um sim ou não, mas é só uma curiosidade. Um prato favorito. Prato favorito? Bom, eu gosto muito de peixe grelhado. Eu não tenho assim um prato. Eu gosto de peixe grelhado, por exemplo. Gosto muito de peixe. Mas gosto, por exemplo, amanhã de comer um bom caluru de bagre, uma carne seca, um rabo de boi com peito alto. Mas gosto muito de peixe grelhado, mofete. Qual foi o momento mais feliz para si fora da política? Tem muitos. Desde o meu casamento, o nascimento dos meus filhos, os meus netos, o estar com eles para mim. Porque sabe uma coisa, nós fazemos férias juntos. Saímos todos. Este ano é que não foi possível. Os bilhetes também estão muito caros, os vistos não saíam, mas normalmente fazemos as férias juntos, Natal junto, tudo junto. E portanto o meu momento mais feliz é mesmo o nascimento dos meus filhos, o nascimento dos meus netos. Aí quem vai perguntar, os bilhetes estão muito altos para a camarada Ângela Bragança, como assim? Se está apertado então, para a camarada Ângela, imagina para mim. Imagina a rota que o meu filho teve que fazer. Ele tem 3 filhos, portanto ele, a mulher, a cunhada e 3 filhos. 5 pessoas. Tiveram que fazer de Luanda, foram de férias Luanda, Dubai, e ficaram no Dubai cerca de 9 horas. O que o bilhete era mais barato. Então, é uma luta ainda. São pessoas de trabalho, viajam, mas sempre dentro daquilo que é possível. Mas nós gostamos muito de estar em família, muito mesmo. Há um hábito no seu dia a dia que não deixa de fazer, como se fosse um seu ritual? Alguma coisa? Não, esse já não é um sim ou não. Só uma pergunta esta. O que é que há de fazer? Tomar um café. Um café. Um expresso. É obrigatório logo pela manhã para dar mais energia. E vai mais do que um às vezes. Mas não passo sem café. Não passa sem café. Se tivesse que escolher um livro ou sugerir um livro nesse momento para alguém, qual seria? Sabe, eu leio muito livro político. Muito livro político, muito sobretudo na área das relações internacionais. Leio muito questões sobre liderança. Eu aconselharia livros sobre liderança. Ultimamente é o que eu mais leio. E há muito pouco tempo, inclusivamente, fui comentadora
de um livro de um escritor cabo-verdiano que lançou um livro sobre liderança, e é nessa linha. Portanto, eu acho que para nós que estamos na vida política, essa linha da liderança é importante. Porque há pessoas que pensam que se é dirigente, é líder. Não, é um erro muito grande. Não é. Ao líder requerem-se outras características. E eu acho que, para além da leitura social, aquela que nos dá prazer, nós temos que, no campo de reforço da direção, ler muito sobre gestão e liderança. Exato. Como é que gostaria de ser lembrada? Eu podia responder como o presidente Zé Eduardo, como uma boa patriota. Também. Uma boa patriota, uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa militante. Porque se for uma boa militante, o resto, em termos de direção, tudo vem por arrasto. Mas, sobretudo, patriota, boa mãe, boa militante, fui boa filha. E pronto, tudo o resto nesta linha de, sobretudo, de ser uma pessoa com um perfil que agrega valor. Tenho a minha relação com a igreja, eu sou católica, fiz desde criança parte sempre dos movimentos da igreja, fiz catequese, fui catequista, fiz a comunhão solene. Era da IAME? Foi da IAME? Da IAME, qual era o movimento? Não, no nosso tempo era Movimento Operário Católico. Ok. Agora que depois fui infância missionária juvenil. Não, fui encontrista, Okay. Aqui com algumas pessoas também que estão aí na direção. O movimento dos encontristas foi mais aí nos anos 70. Era um movimento mais revolucionador ao nível da própria Igreja Católica. Ultimamente, parte de um movimento de católicos dirigentes no âmbito de melhoria da ética, da forma de estar. Portanto, acho que em torno disto é mesmo o perfil, melhorar o perfil, fazer com que o meu perfil... Eu às vezes encontro pessoas, há dias ali no Prova de Arte, um grupo de meninas, de 3 meninas, deviam ter aí os seus 16, 17 anos, esperaram por mim, pensaram, gostamos tanto de si, não sei o quê. E eu digo sempre, fico satisfeita, mas eu gostaria que o meu exemplo, eu fosse referência pelo exemplo, que pudesse, aquela pessoa que diz que gosta de mim, que fosse por se rever naquilo que eu sou, de querer ser como eu sou, ou pelo menos seguir esse trilho. E é essa luta do dia a dia. Como é que sonha ver Angola daqui a 10 anos? Este é o dia a dia da nossa desenvolvida, unida, devidamente reconciliada, pacificada, porque embora nós tenhamos tido um período de reconciliação, ainda há muita partidarização na sociedade e, por via da partidarização, muitos recalcamentos, às vezes atitudes de ódio, mensagens de assassinato de caráter das pessoas. As pessoas hoje não se preocupam que um determinado cidadão tem filhos, e ver às vezes nas redes mensagens agressivas e às vezes até fruto de intrigas ou até de mentiras, que isso é muito grave, é muito mau. Então é isso, quero ver Angola pacificada e desenvolvida. O país tem muitas potencialidades. Nós poderemos inclusivamente viver do turismo, da agricultura, da indústria, temos minérios. Então nós temos condições para sermos felizes e é preciso ir
ir à busca disso, conforme disse Agostinho Neto, resolver os problemas do povo. Porque é preciso que o povo se sinta feliz. Só assim a sociedade tem estabilidade e se desenvolve. E se tivesse, já assim para terminar, deixar uma mensagem para quem está a nos acompanhar, para quem admira, para a juventude, o que diria? Eu queria, sobretudo, falar para os jovens no sentido de recolherem o exemplo das figuras da nossa história, sobretudo Agostinho Neto, um líder fundador da nossa nação, vendo o exemplo de resiliência que ele foi, quantas prisões, quanto avançar e retroceder, médico, mas sempre ativo na luta, sempre líder da luta por um bem maior. Não esquecer aquilo que ele disse: eu não espero, sou aquele por quem se espera. Quer dizer, como se entregasse a si próprio aos outros em prol de um bem maior. Portanto, em primeiro lugar, a recolha dos N exemplos destes líderes. Hoje ainda uma figura que devia ser um baluarte da juventude. Aos 29 anos, um comandante heróico, tenaz, temido, inteligente, e depois tudo o resto, a experiência dos nossos mais velhos, famílias que com muitas dificuldades, mas conseguiram formar filhos. Nós temos aí quitandeiras, senhoras da praça, que com exemplo formaram, projetaram os seus filhos. Então, este exemplo de resiliência eu gostaria que a juventude recolhesse. Outro é a audácia. Audácia no bom sentido. Não temer à partida, mas sempre dizer: eu consigo, eu vou lutar por. E depois audácia e determinação. Se eu vou lutar por, também ir ao encontro do objetivo dessa luta. E ver quem mobilizar para atingir esse objetivo. Porque às vezes não vamos sozinhos. Não vamos sozinhos. Nós, quando começamos a organizar a JMPLA, em 1975, fizemos uma campanha aqui na zona de Bom Jesus, e a designação foi Aprender para Melhor Servir. Foram mais de 3.000 jovens, mas muitos, ao fim do dia, começaram a vir a pé, a desistir, porque as condições eram difíceis. Mas ficou um núcleo de onde surgiu o primeiro grupo de quadros e dirigentes da JMPLA, daquela experiência do campo. Então, também que o jovem exercite, que vá à luta nessa dimensão de ultrapassar às vezes os seus próprios limites e ser também um bom patriota, valorizar a amizade naquilo que ela tem de mais belo, mais ilustre, porque a amizade transporta conhecimento, porque nós vamos buscar dos outros aquilo que eles têm para dar e também damos o que nós temos. Transporta a solidariedade, porque se eu sou amigo e o meu amigo não tem, eu partilho. Um relacionamento construtivo, ir à procura daquilo que forja, aquilo que empodera, aquilo que cria valor. E sejam donos do futuro. Trabalhando mais, não tendo pressa, consolidando cada etapa. É este o grande conselho que eu deixo para os jovens e são a minha eterna paixão. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É o que nos resta agradecer por ter dedicado um bocadinho do seu tempo aqui no nosso MPod, partilhar a sua experiência com os nossos internautas, os nossos seguidores, os militantes, e obviamente foi uma aula. Uma grande aula para nós. São ideias de 50 anos de luta, de experiência,
e de outros tantos que com certeza ainda terei pela frente, mas sempre que eu puder trocar estas ideias eu sinto-me feliz. O tempo passou, nem demos conta. É verdade. Muito obrigada também por me terem convidado e acharem que de qualquer forma posso proporcionar alguma experiência a quem me escuta. Espero é que também haja críticas e críticas construtivas que possam sobretudo ajudar. Muito obrigada. Obrigada a nós. Agradecer também a si, caro internauta, militante e amigo do MPLA. Estivemos ligados, conectados ao modo Empower. Comente, curta, partilhe bastante, diga-nos o que achou da entrevista, dê a sua opinião, diga-nos quem vocês querem ver aqui na próxima edição do MPod. E até lá, estamos juntos, estamos ligados ao modo Empower. Alô! Também aqui estamos nós. Muito obrigado. Muito obrigada. Tá.